muito boa noite a todos. Por favor, confirmem se me estão a ouvir em perfeitas condições, clicando na tela. Estão a ouvir? Ok, obrigada. Boa noite, espero que estejam todos muito bem dispostos. Meu nome é Paula Garcia. Quero dar as boas-vindas à nossa sala do Magnet Stage. Como já vai sendo hábito, à noite de segunda-feira, estamos aqui todos juntos para mais uma palestra e para podermos aprender mais com quem vem partilhar connosco. Para quem está aqui pela primeira vez, gostaria de relembrar algumas pequenas regras desta sala. Okay? Esta é uma iniciativa do Magnet System, que é um sistema neutro e que pretende ajudar os profissionais a terem as ferramentas e o know-how para se poderem formar nesta profissão no Internet Marketing. E, portanto, estas conferências pretendem trazer até vocês, não é, profissionais desta área, com provas dadas, com resultados, que vêm partilhar connosco as suas experiências, as suas vivências, o seu conhecimento para nosso benefício. Portanto, esta não é a altura para fazermos qualquer tipo de propaganda, nem a empresas, nem a negócios, nem para trocarmos contactos, e também não é de bom tom ficarmos a trocar mensagens na janela de chat durante a apresentação. Okay? Estamos aqui para aprender, para nos divertirmos. Aconselho que tenham um caderno e uma caneta à mão para ir tomando notas. Depois, no final, se tiver alguma questão, com certeza que o orador vai estar disponível para responder. E, portanto, aquilo que nos trouxe aqui hoje foi virmos aprender. Okay? E o tema desta palestra hoje é muito interessante. Eu fiquei logo muito curiosa com este tema, Copywriting para SEO. Como será a melhor forma para escrevermos para o Google, ou seja, para os motores de busca? Quem está dentro desta área do Internet Marketing, que tem blogs, que está a tentar marcar a sua presença na internet, dar o seu conteúdo, mostrar o seu conhecimento, não é? Muitas vezes tem esta dificuldade. Deverá escrever para atrair pessoas através dos motores de busca, ou deverá escrever tendo mais em conta os meus leitores e o que eles procuram? Como será que os motores de busca arrumam a informação para poderem prover aos seus utilizadores, às pessoas que procuram sobre algum assunto? Isto é um tema muito interessante e hoje temos um orador de excelência para nos falar sobre isto. É uma pessoa de quem eu gosto muito, aprendi a gostar, conheço há 2 anos e pouco. Somos vizinhos, moramos pertinho um do outro. Já tive o prazer de estar em casa dele e com a esposa, com a Bia. É realmente uma pessoa que eu admiro pela sua sapiência. É um poço de conhecimento e que está sempre disponível para partilhar connosco aquilo que ele sabe, o conhecimento que ele foi adquirindo ao longo da sua vida. É realmente uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande, porque tem assim um ar paternal, chamemos assim, e é realmente uma pessoa por quem eu tenho grande admiração por todo o seu esforço, por todo o seu percurso, realmente de muito sucesso. Então peço por favor que estejam com a máxima atenção, tomem notas e ajudem-me a receber, como ele merece, o nosso querido orador de hoje, Rui Lemos. Um grande clap. Rui, o micro é teu. Até já, boa conferência. Olá, muito boa noite a todos. Muito obrigado, Paula, pela tua amável apresentação. És uma querida. Eu tenho também aprendido muito contigo e é isso que também faz um bocadinho parte desta nossa equipa, que é a troca e a partilha de experiências e de conhecimentos. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui convosco. Tive a honra e o privilégio de ser convidado para vos apresentar aqui este Magnet Stage hoje e, portanto, vou tentar ser sucinto e falar calmamente para os nossos colegas que falam o português do Brasil, ver se me conseguem entender. Esta história, como a Paula disse, é uma história muito importante, porque para quem como eu já trabalha há alguns anos no Internet Marketing e que utiliza todas as tecnologias que a internet põe
e nos disponibiliza para trabalhar no meu negócio de marketing da rede, é importante nós percebermos quando estamos a escrever como é que as coisas funcionam, qual é a eficácia da nossa escrita, qual é a eficácia da escolha das palavras-chave, qual é a eficiência dos nossos textos e do nosso conteúdo. Então, tentei resumir aqui um bocadinho nesta apresentação, efetivamente, o que é no fundo, o mundo real do copywriting para SEO. Acho que temos todos que aprender, porque os sistemas e os motores de busca todos os dias modificam, os algoritmos estão sempre a adaptar-se às novas tecnologias, estão sempre a adaptar-se àquilo que é os requisitos das pessoas e, portanto, aquilo que nós temos que perceber é que os motores de busca não são tão misteriosos como alguns profissionais nos podem querer levar a pensar. A gente vê aí na internet e só se vê que toda a gente descobriu o mistério dos motores de busca. E a prática é para subirmos no ranking, seja orgânico ou não pago, não é? No fundo, este SEO, que como vocês sabem, quer dizer Search Engine Optimization, não é assim tão grande mistério. No fundo, os motores de busca querem um mundo agradável e todo ordenadinho. É aquilo que um bom bibliotecário gosta de ter na sua biblioteca. Portanto, quando nós temos e estamos a escrever, não temos obrigatoriamente que ter a noção de como é que as coisas se arrumam, mas a ideia da biblioteca é uma ideia ordenada, é uma catalogada. E, portanto, quando nós escrevemos, temos que perceber que se nós tivermos as coisas todas a fluírem dentro daquilo que é a forma como eles também se fazem a sua catalogação, que no fundo é ordenado pelo conteúdo, então as coisas são facilmente categorizadas e nós, os pobres seres humanos, não é? Ficamos com tudo muito arrumado, exatamente como é uma biblioteca. Se nós pudermos ficar mais perto deste conteúdo que está categorizado, então melhor vamos estar classificados nos motores de busca. Quer isto dizer que se nós realmente tivermos o nosso texto, o nosso conteúdo, todas a nossa área de escrita toda arrumadinha e categorizada, vamos ficar mais perto da perfeição. Portanto, aquilo que nós vemos na maior parte dos casos é que, tal e qual como num site ou num site de notícias, não é? Nós sabemos que esse site tem vantagens exclusivas, ou dá-nos informações onde nós não encontramos no outro lado qualquer, nomeadamente, por exemplo, um site de meteorologia. Nós vamos ao site de meteorologia porque tem conteúdo que é importante para nós, se nós formos fazer uma viagem, ou se nós formos fazer se nós formos de férias. Portanto, são categorias orientadas para o conteúdo, com alta qualidade e, logicamente, estão sempre a adicionar conteúdos mais atuais, não é? E este conteúdo deve ser facilmente encontrado porque tem uma organização e uma catalogação fácil de entender, não é? Então, sendo assim, isto é fácil estarmos perto do topo, não é? Pois, se nós debruçarmos um bocadinho, vamos ver que é fácil, mas também tem os seus quês. Portanto, aquilo que é importante é que os motores de busca querem
que este conteúdo esteja facilmente arrumado e categorizado, mas muito dificilmente o obtém. E porquê? Porque a publicação nos websites são frequentemente uma grande confusão, porque a maior parte das pessoas que escrevem nos seus blogs trabalha a escrita como se fosse por uma impressão, ou trabalha texto corrido como se fosse um livro, um romance ou uma novela, ou trabalha notícias como se fosse um jornal, e portanto as coisas não são trabalhadas para os motores de busca. Não quer dizer com isto que nós tenhamos que escrever para os motores de busca. Claro que não. Nós estamos a escrever para as pessoas. Portanto, a diferença básica que existe é que, por exemplo, num jornal, nós temos um título, a manchete, não é? E temos subtítulos que nos vão fazendo continuamente ler o conteúdo. E, logicamente, que há uma formatação, porque a medida que as colunas têm são fundamentais para que haja uma certa satisfação na leitura, uma certa forma agradável de nós lermos. Logicamente que no online os títulos descritivos são importantíssimos, os conteúdos que sejam digitalizados são aqueles que têm mais alta prioridade. E portanto é esta situação que nós temos que equilibrar e temos que fazer uns ajustes naquilo que são os nossos blogs ou os nossos sites. É uma forma fácil de chegarmos àquela pergunta genérica. Então, mas como é que os motores de busca pensam? Então, é muito fácil. Os motores de busca olham para os nossos sites de forma piramidal, exatamente como nós temos aqui, porque eles são únicos e exclusivamente uns animais hierárquicos, umas bestas da pirâmide. Porquê? Primeiro porque eles veem toda a internet, e depois todas as páginas da internet têm votos em forma de links, e os motores de busca vão decidir a autoridade do site baseado nesses links. Portanto, quanto mais links, mais confiança. E quanto mais relevância tiverem estes links, maior autoridade tem o site. E aquele que está mais próximo do topo é, logicamente, o mais importante. Outra ideia é pensarmos que eles a seguir veem uma hierarquia determinada pela estrutura do site. Ou seja, quanto mais cliques são necessários para ir da homepage do seu site até uma página específica, menos importância um motor de busca vai conceder a essa página dentro do site. Portanto, nós tivermos a 35 cliques da nossa homepage e tivermos que andar a percorrer páginas e páginas, esta página não tem qualquer relevância para o motor de busca. E depois, finalmente, o que é? Os motores de busca olham para a estrutura de cada página do seu site e, como eles permeiam a relevância a um tópico específico ou a uma frase-chave, com base, logicamente, em elementos da própria estrutura da página, a etiqueta de título, os títulos, o conteúdo, a copy, por assim dizer, e em seguida coisas como marcadores, listas, nomes de fecheiros e todo um conjunto de tretas, como eu costumo chamar, são estritamente definidas e, logicamente, ajudam os motores de busca a darem relevância e a darem importância às nossas páginas. No fundo, aquilo que se precisa de lembrar é o quê? É muito simples, é nós pensarmos que, para já, nós como escritores ou como pessoas que escrevem, é impossível influenciarmos os motores de busca. E só os podemos influenciar da maneira como nós sabemos fazer, que é escrever. Escreva muito e pode, logicamente, ajudar
essa sua escrita com dando um ar enfatizando as regras. Portanto, há certas determinadas regras que nos ajudam a que os motores de busca olhem para nós e para a nossa escrita e para as nossas páginas e que direcionem efetivamente as coisas para aquilo que é a importância e a relevância da página. E são estas regras, o que é que são? São o texto, por exemplo, e convém nós não esquecermos 2 ou 3 coisas que eu já vou desenvolver mais à frente, mas que o texto é texto, ok? Os títulos de artigos descritivos, os subtítulos descritivos e etiquetas de título, ou seja, umas tags de título, ter também links de texto descritivos, ok? E termos páginas eixo e utilizar frases padrão. Todas estas coisas são aquelas coisas que nós podemos influenciar para podermos efetivamente trabalhar aquilo que o motor de busca vai interpretar. Não é escrever lixo para enganar os motores de busca. É escrever muito bem, escrever copy fantástica e que tanto os seus leitores como os motores de busca achem útil. Agora vou-vos detalhar aqui algumas destas coisas em relação àquelas regras que são importantes nós enfatizarmos. Como eu disse, o texto é texto. Os motores de busca compreendem o texto, compreendem letras. Portanto, posso recortar e colar palavras da janela do meu navegador para um editor de texto, ok? Porque, como é óbvio, aquilo que nós vemos é única e exclusivamente um texto todo junto. O texto não é texto gráfico como aqui nesta imagem que eu estou a mostrar. Esta imagem é um texto escrito, mas é um JPEG do texto escrito, portanto é um texto gráfico. Foi criado com o Photoshop e depois a seguir foi colocado no site como uma imagem. Ora bem, nós podemos dar efeitos muito bonitos, efeitos gráficos muito interessantes, mas os motores de busca não o leem, ok? Os motores de busca têm agora alguns componentes de vídeo e imagem, mas mesmo estas ferramentas de busca determinam a relevância de uma determinada imagem ou vídeo, principalmente baseada no texto à volta dela e no nome do ficheiro da imagem ou do nome do vídeo. Assim, convém que nós não nos esqueçamos da regra número 1, que é o texto, quer dizer texto editável e que se possa recortar e colar. Se não é possível clicar, arrastar e colar numa página web ou no editor de texto, então não há muita hipótese dos motores de busca as encontrarem, ok? Ponto 2, daquelas regras que nós devemos enfatizar, são o escrever títulos de artigos descritivos, ok? Então, um título de artigo deve descrever claramente o artigo por conta própria. Quer isto dizer que nós, ao lermos o texto do título, nós devemos entender ou tirar alguma ideia muito perto da realidade daquilo que está no conteúdo, ok? Portanto, não precisamos estar a ler o manual das instruções para perceber através do título qual é o tema do artigo, ok? E portanto, neste caso concreto, pode-se ver aí que nós podemos utilizar muita sapiência na escrita, muitas palavras muito importantes, mas faça sempre um truque como eu costumo fazer. Veja os títulos e depois escreva o título sempre numa folha em branco, sempre numa folha em separado. Se lermos este título e dermos a ler a outra pessoa e ele perceber o que é que virá a seguir, então o nosso título está certo, ok? Portanto, um título que funciona em papel frequentemente funciona
e vai dar continuidade ao texto que está ao redor dele. Online pode ser ter que fazer sentido só por si só, como eu disse, em nome próprio. Portanto, vejam bem agora este pequeno exemplo que eu aqui vou dar. O Mustang galopa para o pôr do sol. Será que, por acaso, consegue-me dizer qual é a mensagem que eu quero passar com este texto? Se calhar, não. Então, mas se eu disser o Ford Mustang ganha prémios no Auto Show de Lisboa, de certeza que sabem que a seguir o meu texto vai ter algumas palavras-chave que são fundamentais, nomeadamente o Ford Mustang, os prémios e o Auto Show de Lisboa. Portanto, quer isto dizer que nós podemos marcar pela diferença e na impressão em papel, muitas vezes mantém os seus títulos de artigos curtos e enérgicos por causa das restrições de espaço e porque está a tentar capturar a atenção dos leitores que eventualmente passam na banca dos jornais e que estão a ler os cabeçalhos. Ou então, no online, que está a tentar capturar a atenção de alguém que está a analisar rapidamente uma lista de títulos para ver aquilo que lhe vai dar interesse ler ou seguir ou continuar a ler. Portanto, neste caso, como é óbvio, os títulos dos artigos, quanto mais descritivos, melhor. Portanto, neste caso concreto, aqui o título do artigo era 10 maneiras eficazes para ter mais subscritores no blog. Como é óbvio, a importância de ter no nosso sistema de gestão de conteúdos o nosso título na etiqueta de título no topo da página, que fazendo aqui um aumentozinho aparece exatamente a dizer aquilo que é o nosso artigo. Não vou ter aqui a entrar em detalhes muito tecnológicos, logicamente, como esta etiqueta chega a este ponto, porque a maior parte de vocês escrevem para a internet, mas não são programadores de HTML e nem deveriam ser. E as pessoas não precisam estar a tirar um grande curso de HTML para escrever um artigo ou para fazer o que quer que seja. Portanto, aquilo que é importante é que a etiqueta de título está na parte superior da hierarquia de página, que os motores de busca utilizam, logicamente, para categorizar o conteúdo. Não é? Lembre-se daquelas imagens que eu mostrei um bocadinho antes. Se o seu sistema de gestão de conteúdos utiliza o título do artigo na etiqueta do título, muito bem. Ou então, que permitam que digite uma etiqueta de título personalizado, o que ainda é melhor. Se não falar com os seus programadores, então deve controlar pelo menos o seu título como escritor, como copywriter, ok? Vamos ver que realmente os artigos devem estar descritos o melhor possível, porque são estes os caminhos com que o Google ou outros motores de busca nos vão ajudar a apresentar os nossos resultados. Portanto, supondo que o seu sistema de gestão de conteúdos permite que coloque uma versão do título do artigo na etiqueta de título, há um outro benefício que não é SEO, é escrever um grande e descritivo título do artigo que vai melhorar o clique através dos resultados do motor de busca. Os motores de busca usam o título de página como a parte superior do fragmento e, portanto, é mais fácil, se alguém procurar as 10 maneiras eficazes para ter mais subscritores no blog e ver esta etiqueta de título, vão certamente clicar e vão entrar e vão ler mais informação dentro do nosso conteúdo, que no fundo é aquilo que nos interessa, é aquilo que nós procuramos quando escrevemos os artigos, que as pessoas cliquem nas pesquisas e que entrem dentro do nosso blog e continuem a ler. Portanto, se virem subscritores no blog e nada mais, acabam por se calhar não dar assim tanta importância
e não vão clicar, porque realmente o título não lhes dá nenhuma ideia do que é que vão obter. É por isso que nós devemos ter algum cuidado naquilo que escrevemos. Portanto, a regra número 2 é escreva títulos de artigos descritivos, porque um título de artigo deve esclarecer e descrever claramente o artigo por si só. O leitor não precisa de ler mais nada para entender o tema do artigo. E se for caso disso, a opinião, logicamente, de quem escreveu o artigo, do escritor. Então, vamos para o ponto número 3, que é utilizar títulos etiquetados descritivos. Então, mas o que é isto dos títulos etiquetados descritivos? Bem, todas as páginas do seu site devem ter pelo menos um nível de título, que é normalmente conhecido como H1. Todos os títulos devem estar marcados como títulos. Quer isto dizer que pode parecer um título e não estar marcado como um título. Portanto, há que ter atenção. E todos os títulos devem ser descritivos, para que o leitor possa entender o que vem de seguida na sua escrita, lendo só o título. Ok? Se olharmos para a hierarquia daquela página que há bocado apresentei com a pirâmide, observamos que os títulos são a segunda prioridade, não é? E os motores de busca começam com as etiquetas de título, leem primeiro as etiquetas e depois trabalham para baixo à sua maneira, utilizando os títulos como destaque de página que descreve a estrutura da sua escrita. É logicamente que nós podemos fazer estas coisas de variedíssimas maneiras, porque o conceito de título pode ser um pouco abstrato. Vamos começar aqui com este exemplo que eu escrevi, só para vocês perceberem. Como escritor, sabe que deve criar títulos para cobrar uma página de conteúdo. Claro que se não souber isto como regra básica, vai estudar um bocadinho, não é? As técnicas básicas de copywriting, mais tarde, depois de ouvir esta apresentação, mas também sabe que pode criar o equivalente visual de um título, ou então um título mesmo real. Portanto, há o título real e depois há o equivalente visual que eu fiz utilizando o processador de texto. Pus o título a negrito, não é? A bold, e aumentei o tamanho da fonte e isto parece efetivamente um título, mas não é. O quê? Porque eu disse ao MS Word para criar uma estrutura de tópicos, não é? E isto não é realmente uma estrutura categorizada de títulos. Isto que eu criei foi só uma parecença de um título, porque o MS Word ou outros processadores de texto não têm como saber se eu quero o texto a negrito como título, ou só o texto a negrito, e se é tudo a negrito, ou se não é nada a negrito. Portanto, isto vai-me dar resultados estruturais todos desagregados e desregrados, sem noção daquilo que é o verdadeiro título. Portanto, eu tenho que ter a garantia de que estou a fazer um título. Para criar um título real, como é óbvio, devemos utilizar os estilos do menu, como este que está aqui. Devemos selecionar os títulos e, logicamente, que posso fazer um título ter a aparência desejada ao editar o seu título e o seu aspecto no processador de texto. Na web, tem as ferramentas de estilo em cascata para fazer a mesma coisa. Agora, se usar o modo de estrutura de tópicos, o Word sabe o que é que vai fazer e, portanto, facilmente vai orientar as coisas para os nossos títulos. O processador do Word sabe que isto é o meu título, está no topo da estrutura semântica da página. A estrutura semântica significa simplesmente que o texto da página inclui informações sobre a estrutura do conteúdo. E, portanto, ao definir o meu título, vou usar realmente o estilo heading 1, portanto, título 1, adicionei informação à página que indica ao processador de texto que está no topo da hierarquia de página. Assim é num processador de texto. Agora, logicamente, vou-lhe dizer como é que as coisas funcionam online. E, portanto,
vamos ver que se eu tiver algum código HTML, mas isto é muito básico, nós não precisamos logicamente saber fazer código e programar em código HTML. Isto é mesmo fácil de usar. Assim, além disso, as hipóteses do seu sistema de gestão de conteúdos já ter uma interface parecido com o processador de texto é grande e, portanto, basta tocar e clicar nas coisas para que as coisas comecem a fluir. No final, vai ser capaz de, pelo menos, perceber como é que se cria um bom destaque semântico no seu site. Num processador de texto podemos criar uma estrutura de tópicos semânticos e podemos fazer a mesma coisa em HTML. Mas aqui está aquilo que aparece um texto numa página web. Nesta imagem aqui à esquerda temos o título principal e temos o subtítulo e temos aqui algum texto. Portanto, isto é uma estrutura de tópicos semânticos feitos em Word, não é? Logicamente que eu posso criar tudo isto em negrito, pôr aqui palavras em itálico e por aí fora, dar aqui um estilo. O que é certo é que o motor de busca vê as coisas completamente a direitos e, portanto, já sabe o que é que isto quer dizer. Não há nenhum contorno semântico. Os motores de busca usam o contorno semântico para descobrir uma página ou o foco do parágrafo, a atenção do parágrafo. Sem esse contorno, os motores de busca provavelmente não vão conferir tanta relevância à sua página para um determinado tópico. Portanto, às vezes há coisas que nós fazemos e que não nos estão a dar realmente grande importância. Se por outro lado nós usarmos um HTML, que é muito simples, como vocês podem estar aqui a ver, para etiquetar os seus títulos, nós podemos ver que utilizando aqui um H1 e um /H1, estamos a abrir e a fechar o título principal. Depois temos um parágrafo, não é? Um P e um /P. Depois temos o próximo parágrafo, mais outro P e outro /P. E, portanto, temos aqui algumas instruções que nos dizem que, logicamente, os motores de busca entendem imediatamente. O H1 é o texto entre o H1 e o /H1 e este é o texto, é o título principal para a página toda. E o H2, logicamente, é um subtítulo que vai referir-se a um subtópico. Ok? Se eu tivesse muitos subtópicos, então criava uma estrutura de tópicos e logicamente todos os subtópicos são estruturas tipo H2 e os subtópicos do H3 e assim por diante. Portanto, não é muito difícil. O seu sistema de gestão de conteúdos, logicamente, deve ter, pode permitir que etiquete títulos utilizando esta ferramenta e por apontar e clicar. É aquilo que pelo menos sucede com a maior parte destes sistemas de gestão de conteúdos, nomeadamente WordPress e por aí fora. Assim, como viram, a primeira metade da regra é utilize títulos etiquetados, ok? Mas estes títulos têm de ser também descritivos e devem ser demasiado descritivos. Caso contrário, cria uma boa estrutura semântica, mas não faz sentido. Veja este primeiro exemplo. Principais notícias de hoje. Aqui, na loja de bicicletas, loja grande, dispomos de fantásticos aparelhos de ciclismo. Pronto, aqui está o próximo parágrafo, outra cobertura e especial de outono, tenha 20% de desconto em todas as camisolas de ciclismo em estoque. Como é óbvio, temos uma estrutura semântica, mas nada disto faz muito sentido. Portanto, aquilo que faz sentido é utilizar isto de forma correta. Se eu escrevo principais notícias de hoje numa folha de papel em branco, será que percebo qual era o tópico da página, como eu sugeri atrás? Sabemos que é sobre notícias e que são de hoje, mas são importantes. Mas qual é o tema da notícia? É negócios? É medicina? É óbitos? É, sei lá,
é sobre o caminho das formigas, ninguém tem essa ideia só por ler este título. Portanto, um motor de busca, não é? Que é também um tipo mais ou menos que lê aquilo que lá está escrito, ou que é normalmente idêntico a um leitor típico, que visita o seu website e rapidamente examina a página. E, portanto, não tem a mais pequena noção daquilo que você escreveu. Agora, se por outro lado, neste exemplo que está em baixo, se vocês escreverem principais notícias de saúde de hoje, aqui na loja de bicicletas dispomos de fantásticos aparelhos de ciclismo, outra cobertura da saúde, então isto já dá efetivamente algum valor àquilo que se vai ler a seguir e nós podemos efetivamente continuar a nossa leitura, porque agora a estrutura semântica está perfeita. E, portanto, isso nós acabamos só por acrescentar que eram notícias de saúde. O motor de busca neste momento sabe que tem um título H1, seguido de um parágrafo com um bom texto, com um bom copy, seguido por um ou mais títulos de nível 2, os H2, e com um parágrafo depois de cada um destes subtítulos. E, portanto, chegamos à nossa perfeição. E a regra número 3 é que todas as páginas do seu site devem ter pelo menos um nível de título H1. E todos os títulos devem estar marcados como tal. Ok? Não é só por nós pormos a negrito que eles são títulos. Todos os títulos devem ser descritivos para que o leitor possa entender o que está a ler e perceber que o título informa por si só aquilo que está no conteúdo. Ok? Então, vamos continuar. Permitam-me só aqui beber um pouco de água. Ora bem, então, outra das coisas importantes é que nós devemos também forçar, como eu disse, a enfatização de algumas regras para que os motores de busca nos prestem mais atenção. Devemos escrever links com um texto descritivo, não é? Para que as pessoas que vão ler saibam efetivamente que vão clicar num link e que o que é que vai acontecer. Por exemplo, este link que está aqui, este link, não, esta frase, para mais informação acerca da métrica de qualidade da prevenção de emergência, clique aqui. Portanto, logicamente que nós não sabemos o que é que vem a seguir. Não sabemos se clicarmos para onde é que vamos, se nos vão vender ou não vão vender. Esta página, no fundo, se nós quisermos exagerar, diz-me que o link é sobre clique aqui. Logicamente que podia ter lido o resto da frase e percebido qual era o teor do link, mas o meu olho é logicamente atraído para a parte azul, normalmente, e sublinhada, e é logo dirigida logo ao link. E os motores de busca também levam isto a um extremo. Para um motor de busca, todos os links da internet são votos. Mais votos podem significar uma maior autoridade para um determinado tópico, mas o texto de link pode definir como os votos são aplicados. Assim, o link clique aqui diz a um motor de busca que a página de destino é muito relevante e tem uma autoridade enorme sobre clique aqui. Portanto, e não é isso que vocês querem. Aquilo que eu sugiro, e que na maior parte dos casos os grandes gurus e os bons profissionais fazem, é mantenham o clique aqui, não é? Mas há estudos, nomeadamente os alemães, que gostam muito de estudar estas estatísticas todas, os estudos de usabilidade mostram que as pessoas gostam de clicar nas palavras clique aqui. Mas, quando nós temos um link separado e descritivo, sublinha-se a autoridade da página de destino para aquilo que é o programa executivo da gestão da qualidade. Tem efetivamente coisas importantes, não é? Para
dizer acerca deste programa. E por isso eu vou meter qualquer coisa no link que me chama a atenção para este programa da gestão da qualidade. E ao fazer isso, transformo aquela frase a preto com o meu olho em cima do clique aqui para uma frase que diz acerca da métrica da prevenção, da qualidade da prevenção de emergência. E ao fazer isto, logicamente, aumento o valor do link. E ao aumentar o valor do link, aumento o valor do voto, aumento a pertinácia e a relevância daquilo que estou a escrever. Entretanto, uma outra observação é que sobre o texto dos links, as melhores ligações estão no fluxo do texto, estão numa lista de links separadas e no final do artigo, logicamente, assim os motores de busca podem ignorar uma lista separada ou pelo menos reduzir o valor destas relações. Por isso, uma secção curta é mais agradável e um link descritivo dá efetivamente uma continuidade melhor àquilo que é a promoção dos nossos conteúdos e aquilo que é a vontade que nós temos que as pessoas entrem no nosso site e sigam as informações. Portanto, regra número 4 é o texto do link deve descrever claramente a página em que o visitante vai pousar se clicar naquele link, ok? Portanto, utilize links com texto descritivo. Quinto ponto. Esta quinta regra é efetivamente uma daquelas que nós, e pelo menos eu falo por mim, às vezes tenho alguma dificuldade também de pensar desta forma, mas nós devemos pensar que as páginas semelhantes devem estar ligadas a partir de uma página única e central, uma página de eixo, ok? Os ingleses chamam isto uma hub page. Esta página de eixo pode ser qualquer coisa. Pode ser um artigo, pode ser uma página de categoria especial, mas só deve haver uma única página de texto. Portanto, quando eu lhe disse que a hierarquia dos sites é importante, as estruturas de ligação dentro do seu site também, no fundo, podem afunilar os votos de link que os motores de busca usam para determinar a autoridade e a relevância de cada página no seu site. Logicamente que se está numa página a 30 cliques da sua homepage, tem menos potencial para ficar bem classificado do que uma página que está a um clique de distância, não é? E logicamente temos muito menos autoridade para conferir de volta às outras páginas do site. Agora, se tem um site que cresce constantemente, vai adicionar mais páginas de conteúdo e inevitavelmente esse conteúdo mais antigo vai sendo empurrado para baixo na hierarquia do site e portanto afasta-se cada vez mais da homepage e vai perdendo a autoridade dentro do próprio site. Ora, como isto é injusto, significa que às vezes temos artigos bem classificados, não é? E estão conservados num site enorme, com algumas dezenas ou centenas de milhares de páginas e podem perder esta autoridade ao longo do tempo. Então vamos ver como é que nós podemos criar páginas de hub para as páginas relevantes, ok? Então vamos lá ver. Se tiver uma página que já tenha um ranking forte, por exemplo, temos aqui o exemplo do programa 1000 euros de uma promoção do Rui Gabriel e esta página aparece aqui bem classificada, aparece em segundo lugar na pesquisa dos 1000 euros e, portanto, se tiver esta página que já tem um ranking forte, com uma boa frase-chave, então utilize esta própria página para ser o seu eixo. Por exemplo, se quer saber, obter um ranking elevado, logicamente, para o programa dos 1000 euros, eu já tenho aqui este ponto de partida. Não vou criar uma nova página,
vou usar esta página como meu eixo. Se não tiver então uma página que esteja bem classificada para qualquer das frases de destino, então avance para criar uma página nova, mas nós podemos utilizar as páginas que já estão existentes, pode ser uma página de produto ou uma página de categoria, porque utilizar estas páginas que já estão existentes vai obter resultados mais rápidos do que se usar uma nova. E as páginas que já estão classificadas já estão estabelecidas lá nos índices de pesquisa e já têm a autoridade sobre o qual nós podemos logicamente construir e adaptar a página para ficar super optimizada. Então, vamos ver. Neste caso, vamos utilizar aqui uma página que se chama Para-choques para Carocha e temos uma página no site que está escrita há 6 meses e que está mesmo no ponto. Ora, se esta página está na página 2 do Google, assim sabe que está muito perto de ter algum tráfego real. Mas precisa de chegar ao top 10, que é isto que quer dizer que nós precisamos de chegar à primeira página. E esta página, logicamente, sendo assim, está muito sozinha, está muito solitária. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos criar outra página com mais informações sobre para-choques de carocha, para ver a partir desta página a página original dos para-choques e vice-versa. Assim, uma vez que os links são votos, nós adicionamos só um voto à página de para-choques de carocha, mas esta página já está a dar alguns votos de retorno, uma vez que se liga de volta à página mais acerca e, portanto, começamos a ganhar algum terreno. Se realmente sabe o que está a fazer, pode configurar o nofollow nos links da página original para a nova página. Desta forma, as novas páginas fornecem mais autoridade de ligação à página original, que mantém esta autoridade toda no mesmo lugar. Logicamente que isto deve quase que levar aquela informação que aparece nas televisões americanas, não faça isto em casa porque pode ser perigoso. Logicamente que não faça isto se não compreende, não é? Esta é uma forma de estarmos aqui a esculpir a ligação, mas pode prejudicar logicamente o ranking do seu site. Portanto, tem que ter noção daquilo que está a fazer. Ao longo do tempo, vamos adicionando mais páginas e todas elas se ligam à página central dos para-choques para carochas. Então, estes links são todos descritivos e assim estão a prestar muita autoridade, estão a dar muita autoridade à página de eixo, o que aumenta a importância da página e cria um cluster de conteúdo que é relevante para este tópico. Em seguida, o link da sua página de eixo da homepage ou de uma página que esteja a 1 ou a 2 cliques da homepage, o que faz trazer este cluster inteiro para a melhor hierarquia do site. Como resultado, o seu site vai ganhar relevância máxima para o tema. E é assim que, efetivamente, nós vemos que há alguns sites que estão realmente muito bem classificados. Depois, os visitantes poderão apreciar que podem encontrar tudo sobre para-choques de carocha num só lugar. Não estou a sugerir que, logicamente, deve escrever resmas ou paletes de péssimo conteúdo só para subir nos motores de busca, não é isso que eu estou a dizer. Para já, aquilo que eu defendo é que deve escrever sempre coisas boas e úteis, mesmo que não esteja bem classificado. Porque, seja você tenha um ou centenas, os visitantes vão apreciá-lo sempre. E vão ficar sempre muito mais propensos a comprar, ou a inscrever-se, ou a voltar ao seu site, logicamente, para voltar a ver aquilo que você tem escrito e que tem atualizado ao longo do tempo. Portanto, nunca force esta questão. A regra número 5 é que páginas semelhantes devem se ligar a partir de uma única página central, uma página de eixo. E esta página pode ser, como eu disse, qualquer coisa. Seja um artigo, uma página de categoria ou uma página de produtos, mas só deve haver uma única página de eixo. E pronto, vamos
para o nosso último ponto, que é utilizar frases padrão. As pessoas pesquisam na internet utilizando as frases que lhes são familiares. Isto é uma coisa que nós devemos meter na nossa cabeça quando escrevemos, ok? Portanto, tem que verificar se também está a utilizar estas frases quando escreve. Use frases padrão em toda a parte. Nos títulos de artigos, nos títulos e subtítulos, nos textos dos links, no corpo do texto e nunca se esqueça do espaçamento. As pessoas tendem a pesquisar os tópicos utilizando frases comuns. Não procure preço de viagens aéreas ou bilhetes de avião. Eu procuro preço de bilhetes de avião. Com certeza que não vai procurar, por exemplo, notícias de negócios em Brasília, na rua, qualquer coisa. Logicamente vamos procurar notícias de negócios no Brasil e depois vamos depurar a nossa pesquisa se nós quisermos efetivamente saber só de negócios no Brasil. Portanto, temos que estar cientes das frases comuns, que isto não é sobre uma pesquisa de palavras-chave, ok? Mas eu digo que nunca deve pesquisar as palavras-chave antes de escrever um artigo, porque isso normalmente vai-nos dar um estatuto psicológico que é uma forma de pesquisarmos, de escrevermos copy infalivelmente má. Mas em vez disto, aquilo que nós devemos fazer é escrever o seu artigo, olhar para outras fontes de notícias, para posts de blogs ou conteúdos gerados fora do web, observe como é que as pessoas se referem a esse tópico e fique consistente e utilize frases padrão. Ok? Então, vamos utilizar as frases padrão aonde? No título do artigo, nos títulos, na cópia do artigo e nos links. Quer isto dizer que é em todo o lado. Não force a frase na sua escrita, nunca. Tenha sempre a certeza de que usa a frase certa quando se está a referir a um tópico específico, ok? Isto é que é importante porque vamos de encontro àquilo que as pessoas estão a pesquisar e ao estarem a pesquisar vão encontrar, logicamente, os nossos artigos. Por exemplo, todas as pessoas dizem chocolate natural quando estão à procura de chocolate orgânico. Quer isto dizer que é sem misturas, sem estarmos aqui com temperos adicionais no chocolate. Portanto, quando a gente diz que o chocolate é todo natural, é importante. Portanto, aquilo que se diz é os nossos doces de chocolate, todo natural, são saborosos. Ok? Mas, em nenhum lugar nesta frase, o chocolate todo natural está, no fundo, a chamar a atenção. Está lá, mas não completamente. Portanto, aquilo que a gente tem que fazer é dizer que todos os nossos doces são feitos com o saboroso chocolate todo natural. Ok? Tem o mesmo significado, flui bem, mas agora o chocolate todo natural está lá como uma frase, o que vai ajudar a aumentar a relevância do site para esta frase. Então, e esta frase acaba por aparecer nos resultados da pesquisa e o motor de busca vai colocá-la a negrito, o que faz a listagem destacar-se e faz com que o leitor fique mais propenso a clicar. Portanto, temos aqui os 450 gramas de chocolate todo natural, com pacote de oferta. Aquilo que é importante é aquilo que eu escrevi aqui, para também vocês terem a possibilidade de ler, é que lembre-se sempre do espaçamento, porque música clássica sem espaço pode ser um grande nome de uma marca, mas se quer classificar também em música clássica, vai ter que espaçar as palavras, porque para um motor de busca, música clássica sem espaço é uma palavra e música clássica com espaço são duas palavras, ok? E depois podes passar as palavras usando um espaço, um hífen
ou uma barra. Os motores de busca não interpretam um sublinhado como um espaço. Para eles, um sublinhado é a continuação de uma palavra e, portanto, vão entender sempre só como uma palavra. Em relação àquilo que é a regra número 6, é, logicamente, usarmos as frases padrão. E pronto, estou mesmo quase a acabar. Vou-vos aqui dizer que, em primeiro lugar, nada daquilo que eu sugeri nesta palestra é realmente sobre os motores de busca. Tem tudo a ver com a nossa escrita. Os motores de busca estão lá, já existem há alguns anos, o seu algoritmo é trabalhado, eles vão mexendo no algoritmo para eliminar e para eliminar os nossos artigos que não estejam bem classificados e cada vez mais querem que nós tenhamos informação em todos os lados acerca daquilo que é o conteúdo do nosso artigo para que seja rapidamente categorizado. Não se esqueçam da imagem das bibliotecas. Portanto, os títulos descritivos ajudam os visitantes a encontrar o conteúdo que procuram e querem e também ajudam-nos a pesquisar e encontrar informações da página. Utilize frases padrões, isto quer dizer que está a falar na língua deles, portanto, daí nós temos que escrever para mercados alvos e para nichos alvos. E nunca se esqueçam também que os links inteligentes ajudam os visitantes a encontrar o seu caminho na página. Ok? A verdadeira lição é que siga estas diretrizes, mas certifique-se que pensa em primeiro lugar nas pessoas e só nos motores de busca em segundo lugar. Ok? E faça aquilo que faz melhor, que no meu caso é concreto sobre este tema de hoje, é dirigido às pessoas que querem ter regras e normas de escrita para melhor classificar e, logicamente, se escreva bom material, preocupe-se em escrever bem e adequar com as palavras padrão e com as frases padrão e o resto virá a seguir. Logicamente que há sempre mais e logicamente também que isto acaba por ser um bocadinho a minha experiência, já é uma experiência de alguns anos. Estes testes que fui fazendo também me foram ensinando, aprendi com grandes pessoas, como já vos disse, uma delas sobre o SEO foi com o Silvio Fortunato e com a Paula Garcia. Esteja focado no copywriting, não se preocupe com a tecnologia, não se preocupe com materiais extravagantes e, logicamente, se quiser dar uma olhadita aí noutros sites, pode visitar a Escrita Milionária, que sou eu, a Paula Garcia, que é fantasticamente bom como recurso para aprender SEO e, no fundo, o Silvio Fortunato, se quer seguir um profissional com provas dadas online, logicamente leia este blog porque vai começar-se a abrir o espírito e a mente. Mas há mais. Também sugiro a leitura de alguns clássicos, pelo menos aqueles que eu já li. O Trent Steele, que é o writestreet.com, é um escritor e está a ler online, tem que ler este blog porque realmente ele dá-nos conselhos e dicas a par e passo, dá-nos aconselhamentos que são importantíssimos para nós aprendermos a escrever cada vez melhor. E depois, este Confessions of an Advertising Man, do guru da publicidade, o David Ogilvy, que efetivamente lhe vai também dar uma capacidade maior e lhe vai alargar o espírito daquilo que é necessário para nós também, de uma forma mais, na forma de publicidade e de promoção, o que é que devemos fazer para chamar a atenção para nós. Logicamente que a melhor coisa que deve fazer é escrever, deve escrever todos os dias. A escrita não é um talento com que as pessoas nascem, é uma habilidade
e que se desenvolve ao longo da vida. Portanto, é a sua experiência de vida, a sua vontade de escrever e é a sua persistência na escrita, indo, logicamente, modulando a sua escrita para os seus nichos, que faz com que você fique um bom escritor. Por mim, foi um prazer. Mais uma vez, muito obrigado, Silvio e Paula Garcia, pelo convite que me endereçaram. Neste momento, fico disponível para alguma dúvida, para alguma pergunta e, logicamente, cheguei ao fim. Agradeço imenso a vossa atenção e até um dia destes. Fiquem com esta informação importantíssima, que é a informação daquilo que vai suceder para a próxima semana, que vamos ter o nosso querido Rui Gabriel com o efeito vulcão. E, portanto, se não há perguntas, se não há dúvidas, se não querem fazer, se não querem saber mais nada, eu despeço-me de todos, muito boa noite, beijos a quem é de beijo, abraço a quem é de abraço e até breve. Estão a ouvir? Estou? Peço desculpa, eu estava aqui com dificuldades em conseguir carregar no botão. Não sei o que é que se passou com a minha sala, já há bocado fui cobrida. Obrigada, Rui, pela tua apresentação, foi excepcional. Eu realmente peço um grande clap para o Rui. Sei que já o fizeram. Realmente estás muito à frente. Todos estes conhecimentos que nos passaste foram todos muito úteis. Espero que vocês tenham tomado notas, ok? Porque realmente todos estes conhecimentos fazem-nos muita falta para sabermos como comunicar com a nossa audiência e como conseguir chegar a cada vez mais pessoas com títulos interessantes e que ao mesmo tempo são entendidos e reconhecidos pelos motores de busca, ok? Por isso, muito obrigada, Rui, pela tua partilha connosco esta noite. Muito obrigada por isso. E para a semana cá estamos novamente com mais uma conferência, mais uma palestra, desta vez com o Rui Gabriel, com este tema tão interessante, não é? O efeito vulcão. Como desencadear forças ocultas que produzem resultados imparáveis. Eu estou ansiosíssima por esta conferência. Mais uma, com excelente conteúdo para todos nós. Então, uma boa semana de trabalho para todos vocês e até à próxima segunda-feira. Tchau, tchau.